A verdade é infinita. Sim, a verdade é infinita. Mas essa verdade está dentro de você. Então, quão grande é a sua capacidade? Quão grande você é? Infinito, infinito. Porque a infinidade não pode ser confinada em nada menos do que a infinidade. Por causa disso, a verdadeira natureza do seu ser é infinita. E das profundezas do seu ser, a infinidade deve fluir. Nada pode ser adicionado a você, nem mesmo a verdade. Portanto, a única verdade da qual você pode se tornar ciente é a verdade que já está dentro do seu próprio ser. Existem muitas maneiras de trazer a verdade à consciência e à realização consciente, trazendo-a para a expressão e atividade. É possível se retirar para uma montanha ou um vale em algum lugar, alugar uma pequena cabana por um mês, 6 meses, ou 1 ou 2 anos, e apenas meditar dia e noite, e dia e noite, e dia e noite, e permanecer sozinho, longe do mundo, carregando talvez apenas um livro de escrituras, meditando, permanecendo em quietude e em paz, e orando e orando. Eventualmente, a verdade que está dentro da sua própria consciência começará a fluir, a se desdobrar, a surgir e a se revelar a si mesma. No final, se você for fiel e perseverar, conhecerá toda a verdade que já foi revelada desde o alvorecer da civilização. Essa é uma maneira. Outra maneira é seguir algum sistema de ensino espiritual, no qual há um professor com uma medida de consciência espiritual, que através de sua palavra escrita ou falada, é capaz de abrir a consciência daqueles que vêm até ele. Um estado de consciência divina iluminada pode ser para milhares que desejam iluminação, o que a luz do sol é para o botão, abrindo-o na flor. Se eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Se eu for levantado, pode atrair todos aqueles que estão buscando e procurando para o meu nível de consciência. Para ninguém, isso se aplica mais apropriadamente do que ao professor de sabedoria espiritual. O professor espiritual pode ser um professor apenas na medida em que recebeu alguma medida de luz espiritual. E não porque leu livros ou porque sabe e pode recitar declarações de verdade. O conhecimento, como tal, não constitui um professor espiritual. Verdade pode ser uma das qualidades essenciais de um professor de matemática, música ou engenharia. Mas um professor espiritual pode transmitir apenas a partir da medida de sua própria consciência espiritual. E por quê? Ele não vai ensinar a verdade de forma alguma. Ele vai apenas abrir a consciência para que a verdade já existente possa fluir.
Quando a verdade é reconhecida como uma parte integral do seu ser, nem mesmo a busca pela verdade será deixada a você. Como você pode buscar e procurar por aquilo que já está incorporado dentro da sua própria consciência? Você está buscando essas coisas? Por que não? Porque você sabe que elas já estão incorporadas dentro de você. Mesmo que neste momento você não esteja manifestando a plenitude da integridade, lealdade, fidelidade, justiça e benevolência, mesmo que você não esteja dando expressão a essas em sua plenitude, você sabe que elas estão dentro de você e que você não pode ir para fora para obtê-las. E assim é com a verdade. Assim é com a família, a companhia, o lar. Não há utilidade em buscá-los ou procurá-los, porque você nunca os encontrará. Na verdade, deve rapidamente se tornar evidente para você que toda busca por coisas, todo desejo é pecado. Você em breve reconhecerá que todo desejo, até mesmo todo desejo bom, é apenas um erro que está separando você do seu bem. Por quê? Porque o desejo é por algo que você acredita que você não tem. Mas se ou quando você obtiver, tudo estará bem. Se, no entanto, a natureza do seu ser é infinita, isso não pode ser verdade. Você deve já tê-lo. Ele já está incorporado dentro de você. E à medida que você aprende a se comunicar com o Pai, começará a fluir de você. Como ser humano, você é limitado. Você não pode ir além nesta vida do que é do seu ambiente, educação ou experiência pessoal podem levar você. Você está sujeito ao que o mundo chama de leis. Leis naturais, leis de limitação, leis da matéria, leis hereditárias, leis médicas, leis teológicas. Como uma rolha flutuando no oceano, você é vítima de cada onda e de cada força que vem em todas as direções. Da água, do vento acima e provavelmente debaixo da água. Como ser humano, o homem é sempre uma vítima e um alvo. Ele está sempre sendo manipulado por um tipo de força ou outra, econômica, política, o clima, o tempo ou a comida. Se você permitir viver como um ser humano, poderá viver uma vida de medo e de dúvidas contínuas. Uma vida de se perguntar o que vai acontecer a seguir e de que direção virá. Na verdade, essa é a vida que o mundo está vivendo. Mas não é necessário que o homem seja uma vítima dos tempos, das marés ou das condições. Ao se harmonizar com a lei divina, ele se torna não a vítima de circunstâncias, mas, na medida de sua compreensão, o mestre delas. Ao longo de todo o tempo, o mundo teve o exemplo daqueles grandes homens santos, videntes, profetas, sábios e salvadores, que fizeram um contato direto e pessoal com a fonte de todo o bem. Além disso, existe uma extensa literatura repleta de relatos daqueles que poderíamos chamar de homens e mulheres comuns, que também fizeram esse contato com a sua fonte, e que então começaram a manifestá-lo em sua vida diária.
permitido que fossem uma bênção para todos os que entrarem em seu alcance de consciência. Infelizmente, a princípio, o único meio que esses indivíduos tinham para transmitir suas experiências era através da palavra falada. E por essa razão, apenas aqueles que podiam pessoalmente estar na presença dos grandes mestres do passado podiam receber a bênção ou a bênção desse contato. À medida que a imprensa trouxe a disseminação mais ampla de literatura escritural e outras literaturas inspiradoras e espirituais, tornou-se possível para mais pessoas terem pelo menos algum contato com a letra da verdade e, em menor grau, até mesmo com a consciência dos escritores da verdade. Por essa razão, durante os últimos 500 anos, muito mais pessoas aprenderam a se tornar uma com o infinito invisível. Hoje é possível para qualquer um trazer a graça divina ou o poder do infinito para a sua experiência individual, e assim ser menos limitado e menos dependente de fontes e recursos humanos do que antes. Cada vez mais pessoas estão sendo libertadas das limitações do sentido pessoal, ou seja, as limitações do seu eu pessoal, do que jamais foi a verdade da história do mundo. Mas, por mais que sejam, não é o suficiente. As possibilidades são tais que cada pessoa pode ser a saída para o amor, graça, poder e bênção. E não há mais razão para restringi-lo a alguns professores ou líderes, a poucos salvadores ou messias, ou alguns santos ou videntes. Em um tempo, acreditava-se que apenas aqueles chamados para a vida religiosa poderiam desfrutar dessa união consciente com Deus, e que através deles, seus rebanhos, poderiam se beneficiar. Hoje sabemos que todo homem, mulher e criança do mundo, do globo, pode deixar as suas redes e se trazer para essa união, tornando-se assim um centro ou força através da qual a graça de Deus flui para a sua comunidade, acelerando o dia em que o reino dos céus se manifestará na terra. Chega um momento, na experiência de cada pessoa, em que as circunstâncias humanas são tais que ele percebe que não pode ir mais longe no desdobramento de uma vida feliz, bem-sucedida ou próspera, sem a ajuda de algo além da humanidade. E é nesses momentos em que ele pode se voltar para uma busca pelo que se chama de Deus. Alguns poucos encontram Deus, mas há muitos mais que não. Provavelmente, a própria palavra Deus impede muitas pessoas de encontrá-lo, porque essa palavra recebeu tantos significados de natureza supersticiosa que o caminho muitas vezes se perde. Em outras palavras, em vez de ver o homem feito à imagem e semelhança de Deus, o que geralmente fazemos é ver Deus feito à imagem e semelhança do homem. Se quisermos ter sucesso em nossa busca por Deus e alcançar a unidade consciente com nossa fonte, devemos ir além do Deus mítico de recompensas e punições, além da fé em algum ser distante que é apenas o produto da imaginação e superstição. Provavelmente, se não houvesse tantos ensinamentos falsos sobre Deus, não seria tão difícil encontrá-lo.
Se fôssemos sábios o suficiente para seguir ensinamentos escriturais e místicos, aprenderíamos a não olhar para fora em busca de Deus, mas voltar-nos para dentro até que a revelação do verdadeiro Deus viesse de dentro do nosso próprio ser. Jesus não ensinou que o reino de Deus está dentro de nós? Mas não temos cometido o erro de orar a um Deus separado e distinto do nosso próprio ser? Não é cada sensação de discórdia em nossa experiência mental, física, financeira e emocional apenas uma sensação de separação de Deus? Essa sensação de separação que mantemos não é de nossa criação. Isso foi feito por religiosos há muito tempo, muito tempo. Foi feita por filósofos e por pessoas que buscavam Deus em algum lugar fora do seu próprio ser. Por aqueles que buscavam o bem para ser adicionados a eles. A primeira lição que devemos aprender, portanto, é que Deus é mais próximo do que a respiração e mais perto do que mãos e pés. Quando aprendemos isso, começamos a esperar um desdobramento ou revelação de dentro, em vez de um contato com algo fora do nosso ser, desconhecido e distante. Devemos fazer a mudança da pessoa que está buscando a verdade, buscando o bem, buscando a vida eterna, para aquela identidade individual que é em si mesma a fonte e o centro de bem infinito. Para a revelação daquela identidade individual que é a bênção. Não receber uma bênção, mas ser uma bênção. À medida que chegamos à realização da verdadeira natureza do nosso ser e da verdadeira natureza do ser de Deus como ser individual, nessa proporção, temos nos elevado acima das circunstâncias e condições da existência humana. Primeiro, isso pode nos deixar flutuando pelo espaço e nos perguntando onde vamos pousar antes de descobrirmos qual é esse poder do invisível que age sobre nossa vida e transforma a nossa consciência. Quantas vezes eu disse e escrevi que, antes de podermos alcançar aquilo que estamos buscando, devemos chegar a um lugar onde possamos ver o que é invisível, ouvir o que é inaudível e conhecer o que é incognoscível. As coisas do Espírito de Deus são loucuras para o homem. Essa transformação da consciência da mente pensante para a intuitiva não virá através do intelecto, mas sim se definirá ao que é chamado de faculdades da alma, a consciência interior. A afirmação de Jesus: tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? É um lembrete de que não vemos a verdade espiritual, ou ouvimos a verdade espiritual com os olhos ou ouvidos. Há uma consciência interior, uma faculdade espiritual que recebe e interpreta a verdade para nós. Podemos chamá-las de Deus, podemos chamar de amor divino, vida universal ou Espírito de Deus. Independentemente do nome ou termo que usamos, no entanto, estamos reconhecendo que há um centro de inspiração. Estamos reconhecendo que, de nós mesmos, não podemos fazer nada, que é o Pai interior que realiza as obras, que o Cristo vive a nossa vida, significando o Espírito de Deus em nosso ser individual ou consciência individual. À medida que reconhecemos que há essa fonte infinita de inspiração e de todo o bem,
passamos para o próximo passo e percebemos que, na medida em que esse bem infinito entra em nossa experiência, trazemos à tona a beleza e a abundância dessa infinidade. Sem isso, não seríamos nada. Sem isso, não poderíamos fazer nada. Tal ensino é transcendental e é uma reversão do sentido humano comum de existência. Por exemplo, o conceito mundial de suprimento é que saímos e o obtemos, trabalhamos por isso, planejamos, tramamos por isso ou roubamos, mas de alguma forma conseguimos. Este ensino inverte isso e diz que o fluxo do Espírito de Deus em nós é o segredo do suprimento. Mas isso é algo que dificilmente poderíamos sair e contar ao homem da rua. O mundo também acredita que remédios materiais são absolutamente essenciais. Então não seria tolo tentar dizer a qualquer um que coloca sua fé em tais remédios que, por mais eficazes que possam ser, existe uma maneira mais eficaz? Quantos deles poderiam entender isso e aceitar tal ideia? Porque seria tão ridículo quanto dizer que não é necessário orar a Deus pelo nosso bem. Eu sei o porquê. Quando fiz esse tipo de declaração, vi o choque nos rostos de pessoas que estavam bem treinadas em crenças religiosas. Não orar a Deus pelo nosso bem? Impensável. Mas como podemos pedir a Deus algo que Deus deve saber que já precisamos? Deus não é onisciência, todo conhecimento e toda sabedoria? E se Ele é, não é a oração que pede, implora e suplica a Deus pelas coisas deste mundo um pecado? A oração, no entanto, que se volta para o Pai e pede: abra meus olhos, ilumine-me, dê-me a luz, seja uma luz dentro de mim, brilhe através de mim, expresse, prepare-me para ser um melhor veículo para a tua graça, o melhor servo da tua vontade. Esse tipo de oração se aproxima mais da forma superior de oração, que é a comunhão com Deus. É como um relacionamento que existe entre duas pessoas que se entendem completamente e que se sentam em uma montanha ou à beira de um riacho, olhando a paisagem, desfrutando das grandes delícias das montanhas ou os vales, ou o mar, sem palavras passando entre eles, mas olhando um para o outro de vez em quando, com alegria mútua por este grande privilégio de contemplar a obra de Deus. Duas pessoas tão completamente em sintonia que é apenas um lembrete ocasional. A lua não é linda? As estrelas estão brilhando intensamente esta noite. Ou algumas palavras como isso, e há a comunhão. A verdadeira oração é assim. É quando alguém se comunica com Deus e sente a presença divina nele e através dele, e em e através de todas as pessoas, e tudo ao redor, e apenas sorri ocasionalmente e exclama: Pai, não é esta uma terra celestial que temos aqui? Não é este mundo lindo? As pessoas não são maravilhosas? Essa é uma oração de comunhão. E ela ocorre depois que alcançamos uma medida de vida pela graça. Uma vida na qual Deus está se realizando como nossa experiência. Não é que Deus conheça as nossas necessidades materiais e as supra. Deus não sabe nada sobre nossas necessidades de automóveis, máquinas de escrever ou máquinas de lavar. Ele provavelmente não tem nem mesmo consciência
de nossa necessidade de emprego. Mas Deus nos fala em termos de realização, e essa realização está sempre em termos que podemos entender. Deus nos fala e a mente interpreta isso em termos de notas de dólar, livros, emprego ou companhia. Deus fala como Espírito. Ouvimos o Espírito, mas o interpretamos de acordo com nossas necessidades, com aquilo que nos traz realização. João nos diz que Deus é amor. Se Deus é amor, por que pedir amor a Deus? Deus é amor. Deus não tem poder para reter amor, assim como Deus não tem poder para reter colheitas no solo, ou peixes no mar, ou pássaro no ar. É função da vida se realizar, e isso em medida infinita e abundante.